noite a todos. Que alegria retornar a Portugal, que alegria retornar a Coimbra, que alegria retornar a esta casa amiga que há 10 anos atrás nos recebia pela primeira vez. Na altura, não estive em Coimbra, mas em Sandelgas, num sábado à tarde encantador, em que lá tivemos a oportunidade de conhecer a irmã Leonor, o irmão Fernando e parte do grupo maravilhoso que aqui até hoje trabalham após uma década de esforço e de dedicação. Que o nosso encontro de hoje, brindado pela presença dos bons espíritos, possa nos trazer paz, harmonia, serenidade, reconforto, e que saiamos da casa com o coração animado para continuarmos frente às lutas do dia a dia. O tema que hoje trazemos, um tema que faz parte da literatura espírita, estudado por Allan Kardec e amplamente divulgada pelas mãos de Chico Xavier, através do espírito de André Luiz. Se ficássemos apenas com as informações de Allan Kardec e não tivéssemos a mediunidade prodigiosa do Chico, nós teríamos uma compreensão muito menor acerca do mundo espiritual. Vem Jesus, o nosso Mestre e Senhor, e há 2000 anos atrás nos diz: não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Passados 18 séculos, em que ficamos intelectualmente falando, presos ainda aos conceitos materialistas. E eis que na França surge um homem extraordinário, Hippolyte Léon Denis Rivaio, que aos 50 anos de idade assume o nome de Allan Kardec. E o codificador questiona o invisível, questiona os espíritos que estão aqui por nós, e a maioria de nós não os vê, não os sentem e poucos percebem, mas que estão numa quantidade infinitamente superior ao que estamos aqui. E Kardec, que não tinha mediunidade ostensiva, não via, não conversava se não fosse por intermédio de um médium. Kardec tinha intuição, Kardec tinha razão, Kardec tinha intelectualidade, mas a mediunidade ostensiva Kardec não teve, até para que pudesse deixar a base sólida da codificação. E ali ele começa a questionar o mundo espiritual, o que os espíritos fazem no além. Com a literatura de Kardec, passamos a saber que a nossa verdadeira morada não é esta. E que na crosta, terceira dimensão de um planeta composto por 7 dimensões, a crosta é na onde nos encontramos, para expiarmos, para provarmos ou em missões. Aqui nós podemos ter espíritos de grande envergadura espiritual, como tantos outros que ainda estão no primitivismo do amor, da caridade e da intelectualidade. Só que Kardec não pôde dizer muito mais do que já está principalmente na 4ª obra da codificação kardeciana. Uma obra, diga-se de passagem, muito pouco estudada por nós os espíritas, o céu e o inferno. Ali Kardec começa a conversar com os espíritos. E os espíritos falam das sensações que eles sentem ao estar do outro lado da vida. Mas Kardec não pôde fazer mais do que fez. Durante 15 anos, abdicou da sua vida para se dedicar à causa espírita
E se hoje temos uma casa como esta, é fruto dos 15 anos de Allan Kardec, que nos deixou uma base extraordinária. Décadas depois, mais precisamente 1946, com a publicação no seu ano seguinte, veio o primeiro livro pela Lavra Mediúnica do Espírito de André Luiz por Chico Xavier, Nosso Lar. O livro mais vendido da Lavra de Chico Xavier e um dos livros mais vendidos da língua portuguesa no Brasil. Nosso Lar, um livro sui generis, uma revelação dentro da revelação. Um espírito que usa um pseudônimo, André Luiz, médico na Terra, humanista, cientista, ao estar no mundo dos espíritos, narra como que é uma cidade no mundo espiritual. Porque até então, não sabíamos para onde o espírito ia, o que o espírito fazia, como era a vida social do espírito além-túmulo. E André Luiz nos ensina que o espírito tem uma vida social, que o espírito tem uma vida intelectual, que o espírito continua trabalhando do outro lado, estudando, se adquirindo novos conhecimentos. Uma nova realidade chega para todos nós. E hoje, nós temos, graças ao esforço desses pioneiros homens e de dedicadas mulheres, conhecermos um pouco o que é o mundo espiritual. A única certeza que possuímos, um dia desencarnaremos. O tempo, não sabemos precisar, se será dias, semanas, meses, anos ou décadas. Quando desencarnarmos, vamos para algum lugar no mundo espiritual. Não existe o nada. Não existe. Enquanto a nossa sociedade é dividida por posições e classes sociais, quem possui um patrimônio maior é considerado um rico e quem não tem nada é considerado um pobre. O pobre e o rico, espiritualmente falando, é a nível de moralidade. Quem mais terá recursos do outro lado é aquele que mais amou, que mais perdoou, que mais se colocou no lugar do outro, que mais fez pela construção de um mundo melhor. Lembrem do Evangelho segundo o Espiritismo, primeiros capítulos do livro, Mensagem de uma Rainha de França, que ela nos conta que quando ela vivia em França, tinha um império aos seus pés. Quando chegou no mundo espiritual, viu que muitos que estavam numa condição subalterna dela, estavam espiritualmente acima da dela. E aquilo lhe causou um grande choque, porque ela imaginou que morrendo como rainha, rainha seria do outro lado. E ela percebeu que o título fica com a nossa desencarnação. Uma outra mensagem do Evangelho: levaremos para o mundo espiritual somente os patrimônios do espírito. Portanto, tudo que pertence à matéria aqui vai permanecer. Casa, carro, aplicação, comércio, indústria, títulos. André Luiz, quando encarnado, era doutor, médico. No mundo espiritual, foi ser faxineiro. Aqui tem faxineiro em Portugal? Foi ser faxineiro lá nas câmaras de retificação. Porque o espírito de Clarencio diz a André Luiz que, como médico, ele era um perito em ver o corpo humano, mas faltava a principal receita para ele ser um bom médico: amar o paciente. Então, no mundo espiritual, eu não vou levar comigo nada daqueles títulos que eu amealhei ao longo das décadas que aqui estive, mas levarei comigo aquilo que pertence ao meu esforço,
amizades, conhecimentos, virtudes e também o que há a ser trabalhado. Numa única existência é impossível acertarmos com todos os débitos perante a lei divina. E graças ao seu amor imenso, ele permite que vamos de encarnação em encarnação, de esforço e dedicação, acertando o que devemos perante a lei divina. As cidades no mundo espiritual, no plural, porque existem muitas, nosso lar no Brasil não é a melhor e não é a maior, é uma delas. André Luiz poderia ter descrevido a cidade espiritual acima da cidade de São Paulo, de Belo Horizonte, de Lisboa, de Coimbra, do Porto, das Caldas da Rainha, do Algarve, porque as cidades no mundo espiritual existem por toda parte. Cidades no mundo espiritual, nosso lar, protótipo de uma cidade de regeneração. Quando nós, os espíritas, falamos de regeneração e queremos ter uma ideia do que é o mundo de regeneração, estudemos o livro Nosso Lar. Não há corrupção, não há desonestidade, não há moradores de rua, não precisa de instituição dando comida para necessitado. Lá o ser humano é tratado com dignidade. E lá não há uma religião que prevaleça, é cristã. Tem o templo católico, o templo evangélico, o templo espírita. E cada um vai seguindo, porque no mundo espiritual eu continuo a ser quem eu sou aqui. O indisciplinado daqui continuará a ser do outro lado. Ah, morreu, agora já se tornou um santo. Muito longe disto. Muito longe. O que eu não venço quando encarnado, levarei comigo do outro lado, e diz a espiritualidade a Kardec: quando adquirimos um débito na crosta, somente na crosta precisaremos ressarci-lo. O tempo, quem o faz somos nós. Às vezes hoje, estou acertando uma dívida espiritual de 1000 anos atrás. Lembro-me do extraordinário escritor brasileiro Humberto de Campos, um dos maiores cronistas que o Brasil já teve, presidente da Academia Brasileira de Letras. No mundo espiritual, foi convidado por Emmanuel a se corresponder com os encarnados pelas mãos de Chico Xavier. E ele nos conta de um resgate coletivo que levou mais de 1500 anos depois. Ué, mas um resgate não tem que ser numa encarnação seguinte? Onde Kardec disse isto? Então conta Humberto de Campos que no século 3, 4 da nossa era cristã, na cidade de Lyon, reuniram milhares de cristãos e numa grande festa popular, com requintes de crueldade, todos foram mortos na praça pública. Após 1500 anos, um circo no Brasil, aqui há circo, de lona, um material inflamável, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, reuniu milhares de pessoas no circo. O circo incendiou e todos lá morreram. E Humberto de Campos nos fala que muitos deles já haviam quitado quase todas as dívidas, mas aquela dívida coletiva ainda ficou pendente e levou mais de 1500 anos para se acertar. Então, quando falamos de evolução, às vezes aqui na Terra nós temos muita pressa, muita correria, e chega no final da vida, nós vemos que corremos e não chegamos a lugar nenhum. Corri, para quê? No mundo espiritual, a correria dá espaço ao trabalho bem feito. Só que da mesma forma que a cidade de nosso lar projeta o futuro, leva-nos a 100 anos do que seremos nós, em 1943, André Luiz nos diz que no mundo espiritual tem projetor,
televisão, essas moderníssimas que nós temos hoje, e outras novidades mais. Revelação que levou 60, 70 anos para chegar até nós. Se André Luiz fosse descrever o livro Nosso Lar hoje, a tecnologia de lá já seria outra. O conteúdo mesmo. Mas o que há em Nosso Lar hoje é o que nós teremos aqui na Terra daqui a 100 anos. Mas André Luiz também falou-nos de uma cidade inferior, de algumas. Exemplo, Obreiros da Vida Eterna. Casa transitória de Fabiano. Em Portugal as casas têm roda? O que é uma casa que transita? Que muda de sítio? Que muda de zona? André Luiz nos conta essa cidade que presta socorro em zonas abismais, que é a primeira região espiritual das 7 dimensões que forma o nosso planeta. Livro Libertação. Numa cidade estranha. É o nome do capítulo. Numa, não é a única. Numa cidade estranha. Diz-nos André Luiz de uma cidade em que quem estava à frente dela era Gregório, há 700 anos. Portanto, é uma cidade na Europa, porque há 700 anos o Brasil não existia. Há 700 anos, quando desencarnou na condição do Papa Gregório IX, um dos fomentadores da Inquisição, continuou seu império do outro lado. E aquela cidade havia dois tipos de habitantes: os que mandavam e os que obedeciam. Então ele nos conta que existem cidades no mundo espiritual extremamente inferiores do ponto de vista intelectual e moral, mas que, segundo a visão do espírito de André Luiz, são importantes onde estão e perante o papel que desenvolvem naquelas regiões. Então, cidade no mundo espiritual é igual aos países aqui na Terra. Tem aqueles que nós consideramos de primeiro mundo, que tem bons hospitais, que tem bons medicamentos, que tem uma boa educação, e existem aqueles países que a miséria, a fome, a desigualdade de toda sorte. Um país nos leva para o futuro, o outro nos leva para o passado. Mundo espiritual também é assim. Só temos informação com precisão do umbral fino, que é onde está nosso lar, para baixo. Da 5ª dimensão para cima não sabemos como é a vida. Da ciência, música, cultura, 5ª dimensão para cima, nós não temos ideia. Sabemos que quanto mais próximos de Jesus, a forma humana que nós concebemos cai por terra. Jesus não se aparenta mais como há 2000 anos, como esteve conosco. O perispírito possui propriedades que ainda não temos condições de compreender. Já nos diz a espiritualidade a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Então, neste panorama, nós pegamos um pouco do conteúdo deixado por Kardec, um pouco do conteúdo deixado por André Luiz, e nesses minutos que nos restam da nossa meditação de hoje, nós vamos estudar um pouco com eles. Diz-nos Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, introdução número 6. Para nós entendermos o que é mundo espiritual e mundo corpóreo, porque às vezes há confusão. Mundo corporal, o nosso, ele é secundário, portanto não é o mais importante. Secundário.
pode deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espiritual. André, todos os planetas possuem uma dimensão como a crosta? Segundo Allan Kardec, não. Segundo ponto, a crosta pode deixar de ser habitada um dia? Perfeitamente. E vou mais longe. Onde está na codificação kardeciana que o mundo de regeneração será na crosta? Porque eu não encontrei até hoje. Kardec dizendo textualmente, a crosta será um mundo de regeneração, um mundo feliz e um mundo ditoso, na nossa dimensão. O homem hoje tem equipamento para acabar com a vida na crosta? Tem. Se nós entrarmos hoje numa terceira grande guerra mundial, não sobra nada. Com os equipamentos que nós temos hoje, poluindo os mares, poluindo o ar, nós vamos viver na onde? E se vivermos, será uma população pequena. Então diz-nos Allan Kardec que a dimensão corporal ela é secundária. O que eu preciso ter de ideia? Que eu vou continuar vivo em qualquer dimensão. A morte é física, mas o espírito vivifica, seja na onde for, em que dimensão for. Ele continua a sua jornada. Ainda Kardec, o mundo espiritual é o mundo normal, primitivo. O primitivo aqui no sentido de primeiro, já existente, depois a nossa dimensão. Eterno. O homem pode acabar com a vida na crosta, mas o homem não pode acabar com um planeta. Pré-existente e sobrevivente a tudo. Ainda bem que Deus não deu o poder ao homem de acabar com o planeta, porque senão correria esse risco. O planeta tem um governador. E quando eu falo de Jesus, às vezes eu tenho vergonha, porque eu falo de Jesus como eu falo da minha mãe, do meu pai, da minha filha, da minha esposa, dos meus amigos, e é um grande erro. Para termos uma ideia da evolução de nosso Senhor Jesus Cristo, para nós termos uma ideia, diz-nos um espírito amigo, na Revista Espírita de 1868, para ser um Cristo planetário, esse espírito teve que ter tido a sua ascensão espiritual em linha reta. Portanto, Jesus não conheceu a maldade. Para ser um Cristo, a sua linha ascensional teve que ser reta. Informação de Emmanuel. Os mundos em que Jesus cresceu já nem existem mais. Terceiro, antes da Terra existir, Jesus já era um espírito puro. Então, quando eu falo de Jesus, não é o Jesus crucificado, aquele Jesus com aquele ar deprimido na cruz, não. Isso foi o que nós fizemos dele. O Jesus espírita é aquele que seguiu no mundo espiritual triunfal. Ele veio, deixou sua mensagem e continuou sua jornada. Ele não precisa do nosso dinheiro, porque ele é dono de tudo. Ele não precisa do nosso esforço, porque a Terra vai evoluir com a minha ajuda ou não. Mas quando eu me conscientizo que a caridade me proporciona uma melhor chegada no mundo espiritual, quem passa a ter interesse em fazer a caridade sou eu. Em ser melhor, em ser justo, em ser íntegro. O que está em jogo não é o futuro da Terra. Às vezes as pessoas em palestra me perguntam assim, André, e o mundo de regeneração? Eu falo, eu sou tão imperfeito e pequenino que eu não sei quando a Terra será de regeneração. Se vai ser daqui a 100 anos, 1000 anos, eu não sei. Mas a minha preocupação é, quando a Terra for de regeneração, eu estarei na condição de um espírito regenerado? Porque se a Terra for de regeneração de hoje para amanhã, aqui não vai ser mais o meu lugar. Essa é a minha preocupação. À frente desse orbe, tem Jesus
e milhares de mentes crísticas dirigindo ele. Eu sou um peixinho pequeno no oceano. Sai um, entra outro. Simples assim. A Terra vai continuar sendo a Terra. Se Jesus não parou a evolução da Terra, imagina nós. Mas frente à nossa economia espiritual, esta existência é fundamental. Muitos podem me perguntar, André, você tem alguma preocupação? Tenho. Eu tenho uma grande e severa preocupação comigo. Manter os pés no chão e não achar ser mais do que é, porque em verdade não sou nada. Ser humilde. Trabalhar com desinteresse pelo Cristo e tudo que eu faço render graças a Ele, porque sem o Cristo eu não sou ninguém. Sem o auxílio dele, o suspiro divino dele, eu não represento nada. E chegar no mundo espiritual e poder falar assim, aproveitei a minha encarnação. Não fui mais e não fiz melhor, porque ainda sou um espírito de terceira ordem, como está em O Livro dos Espíritos. Não sou nem de segunda e muito menos de primeira, de terceira. Missionário, nunca fui, então já não serei. É expiação mesmo estar aqui. E aproveitar a oportunidade. Porque igual esta, não sei quando terei. Nascer num berço espírita, conhecer o postulado de Allan Kardec, ter sentado no colo de Chico Xavier. Quando é que eu vou estar ao lado de um homem como Chico de novo? Talvez daqui a 1000 anos, 2000 anos. Ou se reencarnar um espírito como este. Porque ele é muito grande ou muito pequeno. Então, quando nós vemos aqui o mundo espiritual, é a minha próxima morada. Só que eu não sei quando. A pandemia nos mostrou claramente que a vida, ela é um sopro. De um dia para o outro, olha, vem um novo vírus e começou a desencadear uma série de eventos com o Covid. O que será o nosso amanhã? Mas quanto tempo teremos aqui? Como eu não sei quanto tempo terei, muitos poderão me dizer, mas você só tem 33 anos, André. E se na minha ficha reencarnatória estiver marcado que eu terei apenas 34 anos aqui? Então eu aprendi com o Evangelho, que se eu tenho que fazer algo, é agora. Perdoar, amar, se colocar no lugar do outro. Qual que é um dos poucos momentos que Jesus pede para ter pressa? Reconcilia-te depressa com o teu adversário. Continua, agora na questão 257, já falando um pouco da propriedade do que o espírito sente do outro lado. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, já que ele se queixa de frio e de calor. Então, do outro lado da vida, os espíritos continuam tendo sensações. Saudade, sentimento, continua. Não é porque mudou de plano que já atingiu o ápice da sua evolução. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, extraordinário livro. Esse livro merece menção de como ele nasceu. É o primeiro livro em parceria do médium Chico Xavier com Valdo Vieira, que mais tarde deixaria o espiritismo e seguiria um outro caminho. Esse livro nasceu em 1858, portanto, um ano antes do Chico ir de Pedro Leopoldo para Uberaba. Às quartas-feiras, André Luiz correspondia através das mãos de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. Aos domingos, pelas mãos de Valdo Vieira, em Uberaba. E quando Valdo recebia o capítulo, postava, mandava pelo correio,
para Chico Xavier, que estava do outro lado do estado de Minas Gerais. Assim nasceu o livro Evolução em Dois Mundos. Diz-nos André Luiz: no mundo espiritual há verdadeiras cidades e vilarejos, com estilos variados, como acontece aos burgos terrestres, característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso em favor de si mesmas e a benefício dos outros. Então, as cidades no mundo espiritual desenvolvem papéis diferentes umas das outras. Todas as cidades em Portugal possuem universidades? Não. Não. Até, diga-se de passagem, uma minoria possui mesmo. Outras têm que ir para os grandes centros para poder estudar. Em Portugal, alguma vila há faculdade? Se há, são muito poucas. No mundo espiritual, as cidades também se diferem pelos assuntos e compromissos assumidos do outro lado. Agora, no mês de setembro, fez-nos visível o grandioso espírito, muito amigo, Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça é conhecido no Brasil como gigante deitado. Do pescoço para baixo, não mexia nada. Andava numa cama ortopédica e pelo Brasil todo fazia palestras, vindo a desencarnar em 1989. Na sua cidade, Tuiutaba, ele fundou 3 centros espíritas, uma creche, um lar de idosos, ditou para amigos 5 livros, já que ele não mexia nada. Na metade da sua vida, ficou cego e no final, nos últimos anos, tinha que andar com um saco de areia de 10 quilos ao peito, porque ele tinha muita dor. E ele falava da alegria, da esperança, e assim foi por 3 décadas, 30 anos, numa cama, sem mexer, dependendo dos outros para tudo. Copo d'água, comida, necessidades, tudo. E um dia, já com a saúde extremamente abalada, começou a ter uma hemorragia, foi ao médico, fez os exames, não apresentou nada. Não apresentou nada de errado. E o médico lhe disse: Jerônimo, você está por um fio. É bom você já ver com os seus amigos a sua última vontade, porque não vai ter muitos anos aí, muito tempo pela frente, não. Então a minha vontade é ver Chico Xavier. Tá bem. Viram uma forma de levar Jerônimo até o Chico, e a potência mediúnica de Chico Xavier era extraordinária. Quando Jerônimo chegou com um carro na rua do centro, o Chico chamou um companheiro para si e falou: vá até a rua que o nosso Jerônimo chegou. E o Jerônimo não havia anunciado que iria até Chico Xavier. E o Chico lhe deu um recado: fala para o Jerônimo ficar daquele lado da mesa, que eu atendo de um lado e ele atende do outro. Então todos que vinham até o Chico, ele falava: vai lá, dá um beijo no Jerônimo, abraça o Jerônimo, vai conversar um pouco com o Jerônimo. E já era 3, 4 da manhã, quando Chico Xavier terminou de atender a última pessoa. Havia naquela noite passado mais de 2.500 pessoas pelo Centro Espírita, entre psicografia, atendimentos, comentários do Evangelho, receituários homeopáticos. E no final, o Chico foi conversar com Jerônimo. E aí, meu filho, como você está? Ah, Chico, o médico me disse que eu estou por um fio. E o Chico, muito bem-humorado, muito bem com a vida, apesar de todas as dificuldades que ele possuía. Ah, meu filho, que abençoados fios. E aí o Jerônimo falou: mas Chico, eu estou com um pé e meio do outro lado e você me fala isso? Meu filho, trabalha que o fio engrossa.
E olha que Jerônimo durou mais 15 anos depois, olha como engrossou. E aí o Chico olhou para ele e perguntou: Jerônimo, você sabe qual que é o teu problema? Ele falou: não sei. A medicina não soube me dizer o que eu tenho. Fiz todos os tipos de exame e não soube me informar o que eu possuo. Você, Jerônimo, tem a dor do coitadinho. Aqui tem isso também? Ou só ficou lá em Portugal, ou só ficou lá no Brasil? E a dor do coitadinho é tão boa quando nós estamos resfriados, ficar numa cama, ter a mãe ou a esposa ou um filho trazendo algo para nós. Os homens sofrem mais da dor do coitadinho que as mulheres, viu? Vocês são mais evoluídas do que nós. Os homens, se puder, ficam um mês com a dor do coitadinho. Quando tem alguém. Quando não tem ninguém, não tem tempo de ficar. Imagina nós falarmos para um deficiente que ele tem a dor do coitadinho. Ele passa com a cadeira de roda por cima de nós. Mata-nos. Não podemos. Mas o Jerônimo tinha uma compreensão e sabia que não era vítima por estar naquela condição. E aí o Chico falou: meu filho, seu problema é que as pessoas olham para você e imaginam assim: olha esse paralítico, olha esse inválido, só serve para dar problemas para os outros. Precisavam de 6 homens para carregá-lo. Ele tinha 1,90 m. Não era leve. Só serve para dar trabalho para os outros, não serve para mais nada. E você, Jerônimo, está aceitando ser um coitadinho. Então você retorne para Ituiutaba, trabalhe, meu filho, se esforce, porque de coitadinho você não tem nada. Você imagina ele numa cadeira, como ele vivia, numa cama ortopédica, 3 centros espíritas, um lar de idosos, 5 livros ditados, uma creche. Imagina se ele tivesse uma saúde e conhecesse a necessidade do trabalho no bem, o que ele não poderia fazer se tivesse liberdade do corpo. Mostra-nos para todos nós que quem quer aproveitar a oportunidade, tendo uma saúde boa ou não, há de aproveitar. E no mundo espiritual, no mês de setembro do ano que passou, numa das nossas tarefas, já não me recordo mais se foi a sopa fraterna, se foi a comida fraterna. Qual que é a diferença? Terça e quinta é a comida fraterna. Comida mesmo, arroz, feijão, mistura. Sábado, sopa fraterna. A sopa parecido com a sopa de pedra aqui de Portugal. Uma sopa bem reforçada. E hoje já entregamos em torno de 3 toneladas de comida por mês. E ele, numa dessas 2 tarefas, que já não me recordo mais, se fez visível no centro, hoje já sem aquelas dificuldades que apresentou no corpo, falou: meu filho, eu gostaria muito de conversar e narrar um livro que pudesse falar da colônia Esperança que há em cima da cidade de Itapira. Porque há muito nós já vínhamos ouvindo do Dr. Adroaldo Modesto Gil, que é o benfeitor da casa, foi espírita também, médico, professor universitário, psiquiatra, e que desencarnou em 93, e o Chico disse ao meu pai: olha, meu filho, um amigo há de aparecer na vida sua que tem grande ligação com você e com o Dr. Bezerra. E foi o Dr. Adroaldo. E o Dr. Adroaldo já vinha dizendo nos nossos trabalhos: olha, vamos ver o momento mais oportuno para narrarmos um pouco como que foi a colônia Esperança durante a pandemia. O trabalho que eles desenvolveram do outro lado, naqueles momentos em que aqui estávamos. E depois que psicografei o livro, e que fui reler o livro, e ver um pouco sobre essa cidade no mundo espiritual, essa colônia, melhor dizendo, no mundo espiritual, eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado com o trabalho. O livro foi escrito no centro, às segundas, quartas e sextas, antes de eu ir para o meu trabalho profissional, das 7 da manhã às 8h30 da manhã, eu escrevia o livro. A rotina era sempre a mesma. Chegava na casa espírita, naqueles dias não tinha trabalho de manhã, colocava uma música, um copo d'água,
desligava o telemóvel, o computador sem acesso à internet, fazia uma prece, e ali durante 1h30, 1h40, 1h20, o espírito amigo ditava um capítulo. Sempre iniciava e terminava o capítulo no mesmo dia. E assim nasceu o livro. E o que me chamava a atenção é que havia dias que ele me mostrava algumas imagens, alguns pequenos vídeos, como se uma televisão estivesse nos meus olhos e eu pudesse ver. E alguns dias ele apenas ditava. E um dia eu perguntei a ele: Jerônimo, por que eu não apenas vejo ou em nenhum deles eu vejo? Por que há essa necessidade de alguns ver e outros não? Alguns capítulos e outros não. E aí ele me informou, ele falou: meu filho, a vida no mundo espiritual, ela é muito diferente da que vocês têm na Terra. E há muitas coisas que se eu fosse narrar sem o devido conhecimento, ficaria muito difícil. Então houve capítulos do livro que ele me permitia ver determinadas coisas que passavam no mundo espiritual. E era encantador. Era encantador o que eu pude ver do mundo espiritual. Então todo esforço, já para encerrarmos, todo esforço que empreendermos em ajudarmos o próximo, em verdade nós estamos fazendo para nós mesmos. Todo o bem que eu faço, toda a solidariedade, toda a caridade, todo o irmão caído que eu levanto, como aquele samaritano fez com aquele homem caído da parábola do bom samaritano, é para mim que eu estou fazendo. E o próximo é um instrumento para que eu exerça a caridade. Que nosso Mestre Jesus, o nosso amigo e o nosso Senhor, nos abençoe, nos ampare e nos ilumine hoje e todo sempre. Muita paz.